Namastê. Bom dia, seres de luz. Tudo bem, gente? Nossa, dei aquela respirada, né? Mas é bom respirar, né? Como é bom respirar. E aí, como é que vocês acordaram? Acordaram bem? Espero que sim, graças a Deus. Então, estamos na nossa reta final das nossas lives. Estamos finalizando quase esse campo de energia, né? De sustentação de 27 dias. E estou muito feliz em poder trazer um pouquinho sobre a beleza, a essência da beleza, tudo aquilo em que eu já trouxe, né, de estudo, já estudei, já pratiquei na minha vida e hoje em dia eu sustento esse lugar, né, essa prática, principalmente pra gente continuar elevando o nosso campo de energia, né, porque a beleza nada mais é do que energética. Então a gente vai limpando crenças, validações, as distorções que a gente vai criando em relação a isso, porque não é real. É só uma ilusão que a gente cria através da nossa mente. Então a gente vai começando a ir para esse lugar mais sutil também da vibração, né? De você olhar para aquela pessoa e ver a vibração dela, ao invés de simplesmente ver digamos assim, a casca, né? Aquilo que tá fora, mas e sim o que tá vibrando dentro. Porque a atração, aquilo que a gente vê como bonito, o que determina também a gente ter as experiências, por exemplo, de se relacionar com alguém, é vibracionalmente. Você vai se atrair pelaquela pessoa de forma vibracional. E muitas vezes você nem entende por que você está se atraindo tanto por aquela pessoa, mas você tá porque tem uma vibração ali, tem uma troca que você precisa ter, né, com aquela pessoa. Tanto de relacionamento quanto de amizade, você consegue sentir isso antes mesmo da sua mente racional, sua mente que quer colocar as coisas numa caixinha, ela vai querer, tipo, não, acho que não, melhor não e tal. Então a mente ela vai para esse lugar de defesa, luta e fuga, né, de sobrevivência. Enquanto se a gente vai para esse lugar mais sutil, da vibração, da energia, a gente vai começar a entender o porquê que a gente se atrai por determinadas pessoas, por que a gente quer essa troca com essas pessoas. Porque essa atração ela é energética, né? Então a gente vai começando a ir para esse lugar bem sutil. E isso é muito legal que reverbera em tudo na nossa vida. Então quando a gente entra nesse universo da beleza, a gente vai perceber que isso vai ampliar o nosso conhecimento, vai ampliar e a gente vai começar a perceber essa sutileza em tudo na nossa vida, sabe? Então, tipo, se você entra num lugar e você consegue sentir a vibração daquele lugar, se ele é um lugar sutil, se é um lugar mais denso, como é que você fica, o seu campo de energia fica naquele lugar, se ele te suga ou ele te eleva, né? Então, vou dar um exemplo que é muito simples de a gente perceber isso. Quando a gente vai, por exemplo, em um templo ou numa igreja ou qualquer outro lugar onde, por exemplo, é direcionado para oração, para meditação. Quando você entra nesses lugares, automaticamente você já sente o campo, né, de informação que está ali. E aí você começa realmente a perceber, nossa, esse lugar aqui, ele me deixa bem, esse lugar aqui, ele realmente já facilita, por exemplo, a minha meditação, né? E isso até as escrituras sagradas, quando eu tava também lá no Ashram, quem me acompanhou e viu as lives, que no Bhagavad Gita fala pra gente ter um lugar de meditação, né? Seja na nossa casa, a gente pode criar um lugarzinho que seja só pra meditar. Então você pode deixar sua almofadinha ali e, enfim, seu altar, qualquer coisa que você acha que é importante, mas você deixa aquele lugar ali e fixa ele para ele ser o seu lugar de meditação. E quando você faz isso, você faz o quê? Você começa a ancorar a energia ali, para que toda vez que você sente naquele lugar, já vem essa sintonização de tipo, boom, sabe? Tipo assim, nossa, sentei aqui e já tô ancorada na energia para meditar, né? Então isso é muito legal, porque a gente vai perceber o quê? A gente vai começar a sutilizar esse lugar
da vibração, né, de entender as energias e vai começar a perceber o quê, né? Que tudo é energia ao nosso redor, né? Tudo. Nós somos feitos de energia, nós somos só essa matéria condensada, cheia de moléculas, só que a gente é pura energia. Então, quando a gente começa a ir para esse lugar, e principalmente quando a gente foca, por exemplo, que nem a gente está focando na beleza, a gente vai perceber que isso vai ampliar o nosso olhar, a nossa percepção, né, de energia para tudo que acontece ao nosso redor no externo. Então você vai ficar mais perceptível em relação a isso. Tipo, quando eu entro num lugar, esse lugar tá como? Como é que ele me deixa? Como é que ele me influencia? Ou quando eu tô conversando com alguém, né? Eu começo com essa pessoa e essa pessoa ela me eleva, né? É uma conversa gostosa, é uma troca legal. Ou é uma conversa onde eu saio desgastado, onde eu sou sugado energeticamente, entendeu? Então a gente vai começar a sutilizar esse olhar, essa percepção. E aí que a gente vai começar a entender o que é essa beleza energética, essa beleza vibracional. Então a gente precisa realmente ir para esse lugar de mais sutil mesmo, né? E a gente vai começar a ir para esse lugar mais sutil quando a gente começa a sutilizar também. Então, por isso que a gente tem que fazer o nosso processo de autoconhecimento. Porque não vai adiantar nada, e eu já falei isso em outras lives e eu vou repetir de novo, não adianta nada eu vir aqui no Instagram, que nem ontem, e falar para vocês que vocês precisam fazer a prática de se arrumar todos os dias, né? Para vocês começarem a entender esse lugar de se arrumar, de usar cor e tal. Se vocês não fizerem o processo de autoconhecimento de vocês olharem para dentro, olharem para todas as suas questões, né? E começar realmente a ir para esse lugar de entendimento, para ir se alinhando em relação a isso, né? A sutilização da beleza, né? Por isso que a gente começou a estudar a essência da beleza, porque a gente precisa ir para esse lugar mais puro, né? Inocente realmente da nossa natureza como ser humano, que a gente veio aqui para amar incondicionalmente. Inclusive ontem foi o dia fora do tempo e a gente entrou no ano do cachorro, né? E aí ontem eu tava conversando com as meninas e esse ano fala muito dessa questão de a gente realmente ser fiel, leal às pessoas e amar incondicionalmente, né? Porque se a gente vai parar pra pensar no cachorro, o que é? Ele não é leal ao seu dono, ele não é aquele companheiro que tá sempre ali e ele não ama incondicionalmente. Mesmo assim, o dono às vezes pode ser a pior pessoa do mundo, maltratar, enfim, qualquer coisa. Pode deixar o cachorrinho lá o dia inteiro sem ver ele. Mas no final do dia, quando ele chega em casa, ele não vai estar lá abanando o rabinho, esperando o dono. Por quê? Porque eles aprenderam a amar incondicionalmente. São seres que já vêm para cá e já nos ensinando o que é amar incondicionalmente. E esse ano a principal energia é essa, não importa. A pessoa pode ser a pessoa mais chata do universo. Você vai ter que praticar amar incondicionalmente. Então a gente tá nessa energia agora, né? Porque é diferente o ano começa diferente desse calendário que a gente tem gregoriano, né? Acho que é isso, se eu não me engano, posso estar usando outras palavras. E a gente vai entrar nessa energia. Então, né, já vamos aproveitar esse campo de informação, né, desse calendário cósmico e já vamos acessar essa nova energia do amor incondicional. E, gente, hoje, daí eu vou trazer um pouquinho para nós, que a gente já tá falando disso, sobre o campo de energia, né? E a gente vai entender o que, né? Pra gente começar a entender esse campo de energia, a gente vai ter que entender que existe esse campo universal também, essa consciência, esse campo de energia que rege o todo, que rege o universo, né? E esse campo universal já vem estudado há muito tempo, né? E só que cada lugar ele vai explicar esse fenômeno de formas diferentes, né? Então a gente vai começar a entender que nesse universo, né,
E a gente tem que entender outra coisa que é muito importante. Para que eu consiga ir para esse lugar sutil da beleza vibracional, eu vou ter que me abrir para o novo, para acessar essa informação, né? Para realmente dizer assim, nossa, isso é real, faz parte da minha realidade. Existe o campo de energia, existe algo que rege a minha vida, né? Que nem eu falo do amparo da providência divina. E existe esse amparo, existe essa consciência maior que os meus olhos não veem. Mas se eu estou começando a sutilizar e estou começando a perceber esse lugar sutil de vibração dos lugares e das pessoas que eu troco, eu começo a entender como funciona isso. Só que eu preciso o quê? Primeiro, fazer todo esse processo de autoconhecimento. Tem que estar comprometido com isso, né? Pra gente ir para esse lugar. E o que a gente pode falar do campo de energia, né? Porque aqui no Ocidente, é difícil de a gente entender, né? O que seria esse campo de energia? Diferente, por exemplo, de lugares lá do Oriente, né? Por exemplo, a Índia, que é um lugar que tem templos, enfim, eles já trabalham muito esse lado espiritual, eles já têm uma percepção muito sutil do que é isso. Já é diferente de nós, que a gente não entende nada, a gente é extremamente denso em relação a isso, e aí a gente tem que realmente limpar e purificar toda essa densidade da nossa mente, essa questão da mente muito racional, de ela querer validação, ela vai querer algo que você comprove, entendeu? E mesmo que, né, isso já aconteceu comigo, eu tive experiência, né, eu consegui constatar isso, mas como a nossa mente, ela tem uma memória tão curta, ela tem uma memória muito curta, grava isso, tá? É bem importante você gravar essa informação. A nossa mente, ela tem uma memória muito curta, então mesmo que você tenha tido uma experiência, que você conseguiu constatar, que você acessou, ou você sentiu o campo de energia daquele lugar, ou você acessou alguém, você conseguiu sentir a vibração dessa pessoa, mesmo que você acesse isso, tenha essa experiência, se passar um tempo e você esquecer, tipo, não tá, entendi tudo, aí depois você esquece e você continua a sua vida, a sua mente, ela vai criar um enredo e vai dizer, não, isso realmente não é real, isso não existe. Porque a mente, ela é assim, gente, a nossa mente é muito ordinária, é bizarro, né? Quando a gente vai estudando, né? E como a gente está acessando esse campo da beleza, a gente vai estudar muito sobre isso, sobre esse campo, essa percepção sutil, né? Da vibração. Ela esquece, porque ela tem essa memória curta. Então, a gente tem que estar sempre vigilante nisso, né? De tipo, eu já acessei esse ambiente, já acessei esse campo de energia, né? Eu já entendi o rolê real, existe, mas se eu vou lá e vivo a minha vida, esqueço e não sustento isso na minha vida e não procuro mais experiências para entender essa sutileza, eu realmente vou muito pro lugar do enredo da minha mente. Então, aqui no Ocidente, a gente percebe muito isso, né? Que a gente tem essa dificuldade de entender o que é um campo de energia, né? E quando aí a gente vai, sei lá, os estudos da física quântica, pior ainda, porque daí todo mundo acha que a gente, tá viajando, não sei o que, Ana. E não, gente, realmente a gente tá indo, né? E aí a gente vai falar da nova consciência, né? Que eu sempre trago aqui. A gente vai para esse lugar quântico, a gente vai realmente acessar essa nova consciência mesmo em Gaia. Então, a gente vai começar a limpar e purificar todas essas informações antigas da antiga forma do vibrar e vai acessar essa nova forma. E essa nova forma, ela é quântica. Essa nova forma, a gente vai conseguir conversar com as pessoas de forma realmente... A gente, na verdade, vai conseguir perceber as pessoas, a vibração delas, como a gente já percebe energeticamente. Só que a gente está tão denso, a gente densifica muito o nosso corpo físico com a má alimentação, o não cuidado, né? Se alimentar ainda da energia vital de animais. Então a gente vai realmente indo para essa densidade que a gente não vai para a sutileza, né, dessas experiências. Por isso que a gente tem que fazer todo esse processo de sutilizar primeiro,
para começar a acessar esse campo de informação novo no planeta. Então, a gente vai começar a ter que fazer todo esse rolê, né? E por isso que eu realmente tô indo para esse lugar de sustentar esse campo de energia da beleza, porque daí a gente consegue acessar isso de uma forma muito limpa e pura, né? Sem distorção. O que mais que a gente pode falar aqui? E aí, o que acontece, né? Para as pessoas, quando a gente, né? Isso para as pessoas que são mais, que estão recém acessando essas informações, né? A gente tem esse corpo físico, mas a gente também tem a nossa aura, a gente tem o nosso campo de energia, o campo energético, o campo onde a gente tem a nossa aura, né? Você vai começar a entender, né, nesse universo que existem vários nomes para dizer a mesma coisa. Por quê? Porque cada religião, cada cultura, cada filosofia, ela vai trazer esse nome diferente, né? E aí a gente tem isso, esse campo de energia em volta de nós, né? Que ele tá aqui visivelmente no nosso campo. E a gente tem esse campo de energia, né? Onde nossos olhos físicos não veem, para quem não tem, consegue ter essa percepção, né? Mas ele existe, ele tá aqui fazendo essa troca energética o tempo todo, assim como os centros energéticos, como já expliquei na questão do Reiki, né? Que o Reiki ele trabalha os campos energéticos. Os centros energéticos, na verdade, dessa troca que a gente tem o tempo todo com as pessoas. Então a gente está sempre trocando energia. A gente está sempre sendo influenciado pelo campo de energia dos lugares e das pessoas. Por isso que quando a gente fala, quando eu vou no ambiente, ou sei lá, vou para uma festa, você está se colocando nesse ambiente, está se colocando nesse campo de energia dessa festa e vai trocar essas informações com essas pessoas. Então a gente vai realmente para esse lugar de cuidar até o que eu estou escolhendo, né, para minha vida, essa troca energética, com quem que eu estou fazendo, né? Então a gente tem essa aura, né, em volta de nós, que a gente pode também aí a gente vai começar a entender essa questão do perispírito, que na verdade o nosso espírito, que tem o mesmo formato que esse corpo, que tem todos os órgãos, né? Então a gente tem esse campo de, essa aura, né? Ou esse campo de energia, que ele pode ser representado até para as figuras, por exemplo, Jesus Cristo, Virgem Maria, sabe os quadros da Igreja Católica, né? Que eu lembro muito porque, né, vocês sabem que eu fui muito da igreja. E quando eu era menor. E aí tinha em volta dos quadros aquela luz luminosa, assim, principalmente perto da cabeça, sabe? Isso é a aura deles. Então já era representada esse campo de energia já naquela época, porque realmente faz parte do nosso ser, né? E aí, gente, quando a gente começa a ir para esse lugar de entender todas essas informações, a gente vai começar a entender a beleza vibracional, né? E aí a gente vai entender o quê? Que a gente tem os nossos principais chakras, né? Que é o que mais a gente conhece, mas a gente tem outros também, né? E nesse campo de energia, a gente também vai ter 7 camadas de aura, né? E hoje eu trouxe um pouquinho aqui para vocês essas camadas. Então, além da gente ter esse campo de energia, a gente vai ter 7 camadas nele. E cada camadinha a gente vai entender uma coisa diferente, né? A gente vai realmente ter uma troca diferente. Então, a primeira camada, ela tá ligada ao nosso primeiro chakra, que é o chakra básico, né? E ele vai estar ligado ao que? Ao funcionamento físico, né? Às sensações e também aos prazeres físicos. Então, o chakra básico, ele vai falar dessa questão mais
terra mesmo, sabe? Então a gente vai estar conectado com o quê? Com a terra, com a densidade do corpo físico, porque nós somos, além de espíritos, nós temos esse corpo físico, a gente está na matéria, então a gente tem que trabalhar essa base de sustentação na nossa vida. Então, ele trabalha muito essa sensação de dores e prazeres físicos, porque a gente vai realmente ir para esse lugar de sentir, né? Sentir a matéria. Então, é essas sensações que o corpo físico traz e também esses prazeres físicos, né? Aí a gente vai para a segunda camada, que está ligada ao segundo chakra, né? Que é o nosso chakra sexual, né? Que tá ligado aí esse lado mais emocional e dos nossos sentimentos, né? Então ele vai muito para esse lugar de trabalhar essas emoções e esses sentimentos, tá ligado? Então pro nosso segundo chakra. Aí depois a gente vai para a terceira camada, que daí vai falar do nosso plexo solar, né? Nosso terceiro, que aí fica a 4 dedos abaixo do nosso umbigo, tá? E essa terceira camada vai ligar a nossa vida mental e a reflexão linear, né? Então, a gente vai entender o que também, né? Isso aqui foi alguns estudos que eu fiz de um livro que eu tenho aqui, que ele é incrível. Inclusive, a gente vai fazer um grupo de estudos, logo eu conto aqui pra vocês. E esse terceiro chakra, ele liga essa parte da vida mental e reflexão linear, né? A gente tá nessa experiência humana, então a gente vê o nosso tempo como linear, né? Tipo, vamos pensar nas fases da vida humana, na infância, adolescência, adulto e velhice. A gente segue isso, né? Mas se a gente for falar de outras formas, passado e presente e futuro estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente acessa isso ao mesmo tempo, né? Aí, a gente for falar da física quântica, também explica isso. Então, a gente vai entender o quê? Que daí esse chakra ele vai trabalhar essa parte linear, onde a gente realmente tem essa visão de mundo linear, né? Mas quando a gente começa a estudar, a gente vai entender que isso não existe na verdade. Isso é só essa falsa sensação que a gente tem, que é linear. Aí depois a gente vai pro quarto nível, que tá ligado ao nosso chakra, né? O centro cardíaco. E vai falar muito da forma como a gente ama. E não só quando a gente ama os nossos parceiros, né? As pessoas que a gente se relaciona de forma mais íntima, mas a humanidade de uma forma geral. Então, como eu tô amando ao próximo, né? A gente volta lá pro nosso ano cósmico, que é do cachorro, e que a gente vai ter que trabalhar o amor incondicional. Então, assim, coloca aí na sua listinha, na sua mente, de que esse ano a gente tem que aprender a amar incondicionalmente. Essa é a energia cósmica do ano, amar incondicionalmente. E esse quarto nível tá ligado ao nosso centro cardíaco, né? Pra gente realmente não ir para esse lugar de, eu só quero amar as pessoas que eu gosto, entendeu? Porque é fácil, né? Se a gente for parar pra pensar, amar alguém que a gente gosta. Mas o desafiador tá em a gente amar as pessoas que a gente não tem essa afinidade, de pessoas que são difíceis pra gente lidar, né? Então a gente vai para esse quarto nível. Aí o quinto nível está associada ao nosso centro do laríngeo, né? Esse chakra que eu já tô trazendo há muito tempo para vocês, que ele tá relacionado ao poder da nossa palavra, né? A nossa expressão pessoal, a nossa comunicação, como a gente coloca esse conhecimento que a gente tem dentro de nós pro mundo, né? Então, a gente realmente vai para esse lugar também de a gente assumir a nossa responsabilidade através das nossas palavras. O que é que eu tô colocando no mundo, né? Como é que eu tô usando isso, com essas palavras, com o outro? Então, a gente vai para esse lugar desse cuidado, né? O sexto nível está relacionado ao nosso centro, o frontal, né? O nosso chakra frontal. E aí, o sexto nível, ele tá ligado ao amor celestial, que abrange toda a vida.
Então, ele também traz essa percepção mais mística desse mundo. Então, essa percepção da sutileza, da vibração, né, das coisas, das pessoas, dos objetos, de uma forma geral, do externo, que a gente identifica, a gente vai o quê? Vai ampliar essa percepção. Então, esse centro energético, ele tem que estar realmente limpo, puro, né? Por isso é a pureza e inocência que eu trago muito para vocês. A gente indo para esse lugar de pureza e de inocência, a gente vai realmente limpando e purificando essa visão que a gente tem aqui, que a gente acessa, né? Através do nosso terceiro olho. E a gente vai realmente para esse lugar mais sutil de entender essa percepção mística, né? Cósmica, enfim, o nome que você queira dar. E aí a sétima camada vai estar ligada a esse centro de energia que sai do topo da nossa cabeça, que é o coronário, né? E aí o coronário vai estar vinculado a essa mente mais elevada, onde a gente acessa o todo. Então a gente vai estar expandindo esse centro energético, aonde eu acesso essa consciência maior que rege todo o universo, e aí eu começo a entender o porquê que eu tô aqui, né? E a gente também começa a acessar o nosso eu quântico, o eu sou, o eu superior que todo mundo fala, que é uma versão minha mesmo, só que muito mais elevada, porque ele tá em outra dimensão. Então a gente vai começar a entender que essa questão linear que a gente tem aqui é só uma falsa ilusão que a gente tem, porque a gente não está acessando o todo, a gente não está acessando consciências mais elevadas de nós mesmos, entende? Então, quando a gente começa a alinhar esses centros energéticos, né, essas camadas da nossa aura, a gente vai começar a alinhar essa energia que ela vai subir e ela vai expandir e eu vou conseguir entender o todo. Então, por isso que o Reiki, quando eu falo do Reiki, eu amo tanto o Reiki e eu sou muito feliz em ser reikiana. Porque o Reiki, ele trabalha isso, ele vai equilibrando esses centros energéticos, porque a gente está toda hora trocando a informação dos campos de energia com as pessoas, então a gente precisa ir para esse lugar de cuidado, né? E muitas pessoas hoje em dia, né, até me trouxeram, eu nem sabia disso, que muitas pessoas no planeta são reikianos. Né, diz assim, eu sou reikiano, tal. Mas aí que você vai ver, né, a pessoa vai ter essa troca de informação com a pessoa, o campo de energia dela não tá legal. Então, assim, o reiki é uma energia maravilhosa para ser usada. A gente tem que usar, né? A gente tem que praticar o que a gente está aprendendo, o que a gente está trazendo de conhecimento. É a mesma coisa quando eu falo da beleza e quando eu dou práticas para vocês, até nos meus atendimentos, e digo, olha, tem que fazer isso, isso e isso. E não vai adiantar nada se eu falar para vocês e vocês não praticarem, entende? E aí, gente, só para concluir, né? Então, esse centro energético aqui, né? Essa última camada, a sétima camada, ela vai elevar a nossa mente, né, para esse lugar, e a gente vai integrar tanto essa parte espiritual quanto física. Então a gente vai entender toda essa consciência do nosso espírito, assim como essa parte física, e entender o porquê que a gente está aqui, por que a gente tem que ter essa experiência humana. Porque é difícil às vezes entender, né? Tipo, cara, por que tem que ter todo esse rolê, sabe? Porque, ai meu Deus, sou um corpo, mas aí eu esqueço que eu tenho um espírito, aí eu tenho que lembrar que eu tenho um espírito, e aí que eu tenho meu propósito, e aí que eu tenho que despertar minha consciência, entender que eu não sou no corpo, eu sou a consciência. Então, as coisas assim, nossa, é muita informação, é muita coisa, e agora? O que eu faço? Se eu vou pra cá, se eu vou pra lá? E aí, cada pessoa traz uma forma diferente pra explicar isso, né? E eu sei que no início é confuso, né? Eu lembro do meu processo que quando eu comecei a despertar e comecei a atrás de informações, eu encontrei várias pessoas que foram mestres também, que me abriram um caminho, né? Então, tipo, o espiritismo, por exemplo, foi esse lugar onde abriu as portas para mim, né? Diz assim, nossa, existe esse universo aqui, né? Você sempre foi inserida nele, porque a minha família já tinha esse lado do espiritismo.
Só que eu fui me aprofundar, então eu fui abrindo essas informações e elas foram aparecendo. Até eu encontrar minha mestra, né? Porque nesse caminho também dessa existência humana, a gente precisa ter um mestre, a gente precisa realmente ter alguém para guiar a nossa jornada. E aí, quando eu encontrei ela, eu realmente foquei nela. E disse assim, nossa, agora o que a Nô tá trazendo aqui de informação, eu vou realmente me firmar naquilo que ela me traz. E óbvio também que nem ela sempre traz, ela traz outros professores, traz os outros mestres dela pra gente também ir se alimentando de várias fontes, né? Porque a gente trabalha nessa consciência universalista, né? E isso é muito legal. Então, quando você está reiniciando esse seu caminho, é legal você também focar em alguém que inspire você, que sustente esse campo de informação, que nem no caso, por exemplo, eu estou trazendo essa nova consciência da beleza, e que você vá focando nisso, né? Você, não, peraí, deixa eu continuar nesse caminho aqui, porque eu vou aprender a sustentar. E isso é um lugar onde, se a gente for parar para ver nas pessoas, é poucas pessoas que têm esse lugar de sustentação na vida, de que, tipo, tem começo, início e fim, né? De realmente sustentar aquilo que tá realmente praticando, né? Que coloca na vida e que continua sustentando para sempre. Então, é muito legal quando a gente começa a ir para esse lugar de a gente ver essa sustentação de quem você está acessando essas informações, né? E se é uma pessoa realmente que estuda, que vai de atrás, que está realmente buscando isso, que coloca na vida dela essas questões. Então, é muito importante a gente também saber da onde a gente está tirando essas informações. Isso são informações alinhadas ou são informações ditas assim de forma aleatória, que não é alguém que realmente sustenta na vida o que está dizendo, né? E então a gente vai ter essas 7 camadas que faz parte deste campo de informação, de consciência que a gente tem em volta do nosso corpo físico, né? E aí eu senti hoje de falar sobre isso, né? Pra gente começar a entender também esse lugar, né? Pra gente realmente acessar essa consciência da beleza de uma forma muito mais sutil, né? Porque daí a gente realmente vai ver esse campo de informação da beleza de uma forma mais vibracional mesmo, que ela é energética, né? Ela é vibracional. E aí, gente, só para concluir, pra gente ir para nossa meditação, depois desses 27 dias, eu vou abrir um grupo de estudos que veio esse, vamos dizer, chamado, mas veio muito essa ideia, essa inspiração para mim de eu criar esse grupo de estudos, né? Para a gente começar a ir para esse lugar de entendimento do que é um campo de energia, como é que a gente realmente entender essas camadas e ir para esse lugar de estudo mais profundo mesmo, não vai ser uma coisa superficial, porque quem me acompanha aqui e me conhece sabe que eu não sou superficial, eu realmente vou para a profundidade das coisas em tudo que eu faço na minha vida. Então, a gente vai aprender a estudar isso. Mas além de a gente estudar essa questão do campo de energia, né? Para a gente começar a entender essa beleza que ela é vibracional, ela é energética, a gente também vai ter aulas de automaquiagem. Que é uma coisa que eu queria muito fazer. Eu amo me maquiar, você sabe, já sustento esse campo de informação também da beleza há bastante tempo, trabalhei com isso, né? E eu tenho todo esse conhecimento que eu também trago do visagismo, da questão das características que eu trago no meu atendimento também terapêutico da beleza, né? E eu senti muito de a gente alinhar essas informações, tanto essa questão vibracional, quanto também essa sustentação dessa parte da beleza mesmo, de a gente começar a colocar em prática tudo isso que a gente quer. Então, quando a gente realmente tem o acesso ao conhecimento e a gente também coloca em prática, a gente começa a integrar isso, e a gente trabalha essas fontes integrais da beleza e realmente começa a sustentar esse campo de informação da nossa vida, né?
E eu sei o quanto que é difícil a gente fazer as coisas sozinhas, como eu já tô trazendo várias vezes para vocês, né? De a gente sustentar esse lugar, né? Essa vibração elevada sozinho. A gente precisa de alguém para guiar, alguém que esteja ali firmando, ó, não, vamos lá, vamos sustentar esse campo, vamos continuar e tal, tal, tal. E aí eu senti muito de fazer esse grupo de estudos, né? E também essas aulas de automaquiagem. Então, eu já criei uma lista de espera. Quem sentir no coração, entra aqui no meu perfil. Você pode acessar essa lista, mandar o nome que eu vou incluir na lista de espera, para que quando eu terminar de finalizar esses 27 dias, a gente organizar os dias que vão ser essas aulas, né? Serão aulas que vão ser ao vivo, então você vai estar comigo e isso é maravilhoso, porque a gente vai ter essa troca, né, desse relacionamento, que nada mais é que um relacionamento. A gente vai ter essa troca de, vocês tiverem dúvidas, vocês podem vir me perguntar, tanto dessa questão dos estudos, quanto também essa questão da automaquiagem. Tipo, Gabi, eu queria muito aprender a fazer um delineador gatinho, eu comprei um delineador aqui e não tô sabendo usar. E a gente vai criando essas aulas juntas também. Então, vai ser uma coisa que vai ser muito bacana, que vai ter essa troca mesmo. Tipo, hoje vamos fazer delineado gatinho para um olho que é gordinho, tem a pálpebra caída. E a gente pode ir fazendo isso e brincando, porque a beleza, a maquiagem principalmente, ela é esse lugar de ser divertido, de ser alegre, de a gente ser os nossos próprios artistas, né? E a gente brincar com a maquiagem na nossa pele. E isso é muito legal. Então, assim, eu acho que vai ser muito bacana sustentar esse campo, né? Porque daí a gente pode realmente brincar com a beleza. Então, a gente pode criar maquiagens mais que saem um pouco fora do padrão também, né? Tipo, não só aprender maquiagem no dia a dia, mas daqui a pouco você quer ir para uma festa, você quer colocar umas pedras, você quer ir para esse lado mais artístico, fazer uma sessão de fotos mais legal, você consegue fazer isso com você, com as suas maquiagens, né? E um lugar também que eu sinto que eu tô no agora é a gente realmente se maquiar com aquilo que a gente tem. Então, assim, vocês vão ver que eu não tenho muitas maquiagens, porque tudo que eu tinha no meu estúdio eu acabei vendendo para poder vir para cá também, para juntar grana na época. Então, eu tenho poucas maquiagens e eu consigo me virar super bem só com o que eu tenho. Então, a gente vai ir para esse lugar bem simples, de que a gente não precisa ter um monte de coisas para se maquiar, né? Então, a gente vai começar a sustentar esse campo e eu tô muito feliz de poder fazer isso. Eu vou deixar um valor bem acessível para as aulas, então você pode fazer aulas individuais, você pode comprar essa aula individual, tipo, eu quero só fazer aula de automaquiagem porque eu quero ver como é que a Gabi me ensina. Aí você pode comprar ela individual, ou se não, você pode fechar esse pacote completo do mês, né, que daí vai ser mensal, e aí você paga mensalmente e vai ter acesso tanto às aulas que são de automaquiagem, quanto as do estudo mesmo que a gente vai fazer, né? Então, eu senti muito de oferecer esse trabalho, acho que vai ser uma troca muito legal, tô sentindo muito de fazer isso, então a gente vai continuar sustentando esse caminho da beleza, gente, tá bom? E se vocês tiverem dúvidas e sugestões, informações, vocês me mandam mensagem que eu vou adorar responder vocês, tá bem? Então é isso, falei demais, vamos fazer a nossa meditação para a gente poder acessar ainda mais esse campo, né, de informação da beleza vibracional. Então vamos lá. Senta aí de uma forma confortável para você. Não cruzar nem braços e nem pernas. Você pode estar deitado também, com todas as orientações que eu sempre passo, deitado de barriga para cima, não cruzar nem braços nem pernas. A gente vai realizar nossa respiração pelo nariz, sem ser caótica, de uma forma leve e confortável, para a gente ir para esse lugar de relaxamento. Então a gente vai inspirar o ar e vai expirar. Inspira e expira.
Mais uma vez, inspira e expira. Então a gente vai solicitar a presença da nossa equipe espiritual, nossos mestres, guias, benfeitores, anjos da guarda, a todos os Elohims, Devas, seres da natureza, a fraternidade branca, aos mestres ascensionados. Honrar e agradecer a todas as pessoas que fazem parte da nossa realidade, sejam pais, amigos, familiares, colegas de trabalho. A gente vai honrar e agradecer também ontem pela data muito especial que foi o Dia Fora do Tempo, e também honrar e agradecer esse ano cósmico que está começando com a energia do cachorro, que traz essa sabedoria de sermos fiéis, leal e aprendermos a amar incondicionalmente todos os seres. Não importa qual ser que seja os seus animais, seja as plantas, as árvores, seja seus amigos, familiares, as pessoas que a gente tem dificuldade de lidar, que é difícil a relação, aquelas que muitas vezes a gente ainda tem mágoas e ressentimentos guardados dentro do nosso coração. A gente vai pedir para limpar e purificar tudo isso do nosso campo de energia e vai acessar essa nova consciência amorosa desse ano, da energia do cachorro, para aprender a amar incondicionalmente. Então a gente vai firmar esse compromisso com o nosso processo de evolução, com o nosso processo de cura, com o nosso processo de autoconhecimento, e vai entender que nós somos pura consciência. E em volta desse corpo físico a gente tem o nosso campo de energia. E nesse campo de energia a gente troca informações com as pessoas a todo momento. E esses centros energéticos, eles captam todas essas informações. Só que pela densidade que a humanidade está, pelos agravamentos através da má alimentação, das más escolhas, dos vícios nas sensações, vícios de forma geral, seja cigarro, droga, bebida, comida, pornografia, qualquer densidade que ainda está registrada, a gente vai densificando isso e vai densificando no nosso campo de energia. E por estar com esse campo de energia denso, a gente não consegue acessar a sutileza da beleza vibracional, do campo de energia dos lugares. Então a gente realmente não está conseguindo acessar essa vibração amorosa dos lugares, das pessoas, pela densidade que a gente se encontra no planeta. Então, com todas essas informações e esse conhecimento passado, a gente vai honrar e agradecer todas essas informações e vai firmar o compromisso de a gente parar de densificar, para a gente aprender a escolher ter mais ações alinhadas com o nosso espírito, seja através da alimentação, liberando os vícios, liberando qualquer tendência que possa ainda te agravar e te levar para a densidade do corpo físico. E lembrando que a doença ela acontece do sutil para o denso. E a partir do momento em que eu não cuido a sutileza da minha vibração e vou densificando, isso vai ficando registrado através de couraças no corpo, e eu vou adoecendo até o ponto de muitas vezes chegar no corpo físico através de uma doença. Então a gente vai aproveitar esse momento para limpar e purificar qualquer pensamento denso, qualquer forma de pensamento que possa estar registrada no corpo, no campo de energia. A gente vai limpar e purificar qualquer palavra ríspida, maldosa que eu ainda posso estar usando nas minhas relações. Eu vou limpar e purificar qualquer ação que ainda possa ser mesquinha, que possa ser densa, possa ser uma ação que não está alinhada com o meu espírito, com a minha consciência e que eu só quero me beneficiar
através do meu ego, através da minha mente de querer conquistar coisas e não pensar no próximo, não pensar naquilo que eu tô emanando, as ações que eu tô fazendo pro próximo, porque eu ainda tô nessa densidade, eu ainda tô me preocupando com coisas materiais, ao invés de olhar para evolução do meu espírito, para ajudar, para servir, para ser um canal de cura, de luz e de amor. Então eu vou olhar tudo isso, vou pedir para que a minha equipe espiritual esteja me amparando e me auxiliando, enviando insights, respostas, eu alinhando os meus centros energéticos, para que eu possa acessar essa consciência cósmica, essa mente mais elevada, realmente acessar o meu eu superior, essa consciência mais elevada de mim mesmo, para que eu possa acessar todas essas respostas, sair da minha mente e acessar a sabedoria do meu coração. Então a gente vai fazer essas últimas respirações, vai colocar a intenção do dia de se amar, de se cuidar, de atingir o nosso potencial como ser humano, como espírito. Que assim seja, assim é, graças a Deus. E à medida do possível a gente vai mexer os nossos pés e as nossas mãos. Vai voltando aqui comigo com essa consciência de amor e cura. Em 3, 2, 1. Aí você pode abrir os seus olhos, se conectar aqui comigo. Gratidão, gente, por mais um dia de luz e de amor. Então vamos continuar sustentando esses últimos dias. E quem sentir de fazer parte do grupo de estudos, entra aqui comigo, em contato, que a gente vai conversando, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até amanhã!